Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica de Discípulos. Essa aqui é a terceira aula do nosso ciclo de metodismo wesleyano. É muito bom ter você até aqui. Na aula de hoje, nós vamos estudar a nossa organização eclesiástica. Como corpo, imagine o seu corpo. Seu corpo ele é composto de vários membros organizados. O cérebro, né, a cabeça, ela manda sinal para os braços, que por sua vez, né, tem nervos que acionam a mão, o pulso, e assim vai. O corpo todo é ligado e de maneira hierárquica, ou seja, a cabeça ela não é mais importante do que o resto do corpo. Por quê? Porque sem o resto do corpo é só a cabeça, né? E sem a cabeça o resto do corpo morre. Mas há funções. O cérebro ele tem função vital no corpo. A mão tem uma função que o cérebro não tem. Então isso, de alguma maneira, vai um codependendo do outro, um membro codependendo do outro, mas há uma organização para que o corpo ele se mova bem. Então há uma regra, uma ordem. Primeiro parte do cérebro vai para os nervos, para os músculos, que por sua vez se movem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você entende que como igreja, a gente é um corpo, mas esse corpo ele precisa ser bem organizado. Organizado de maneira que consiga cumprir o seu objetivo, de maneira que consiga se desenvolver bem. Agora falando mais necessariamente de denominação, nós, como denominação, somos organizados de maneira que a igreja consiga se manter pura, de maneira que a igreja consiga cumprir o seu objetivo, de maneira que ela consiga ser igreja. Então, cada parte do corpo humano é formada de inúmeras células que apresentam formas e funções, e funcionam de modo integrado. Você vai poder anotar isso aí na sua apostila, né? Apresentam formas e funções e funcionam de modo integrado. A igreja ela não é diferente. Existem muitas formas e muitas funções. Então existem muitas formas de ser igreja, muitos modelos de ser igreja para cumprir o mesmo objetivo. E nós, como denominação, temos a nossa forma, e cada um tem uma função dentro do corpo e funcionamos de forma integrada, Podemos comparar nossa denominação a uma máquina complexa, como o corpo humano com todas as suas partes funcionando em sincronia, de acordo com a sua hierarquia, cada um na sua função, trabalhando de modo integrado. Então cada um tem uma função dentro de uma denominação e para que ela se desenvolva bem. E você precisa entender como a nossa igreja funciona, como que a metodista wesleyana funciona, que é diferente de outras igrejas, são formas diferentes, para cumprir o mesmo objetivo. Então, eu quero já ir direto ao ponto com você, como nós nos organizamos. Você vai ver na sua apostila, página 13, como nos organizamos, como denominação. Olha aí o que está escrito na sua apostila nesse momento. A Igreja Metodista Wesleyana é uma denominação genuinamente evangélica, somos evangélicos, de princípios bíblicos, se organiza administrativamente como sistema de governo centralizado de regime episcopal. Gente, então vamos lá. Somos uma igreja evangélica, amém? Somos evangélicos. Mas nós precisamos nos organizar administrativamente, porque como igreja nós precisamos nos organizar de forma administrativa para conseguir manter a denominação de forma que possamos administrar bem. Esse princípio está lá em Atos. Em Atos a igreja começa a organizar. Em Atos nós vemos a igreja começando a se organizar com os apóstolos e quando há necessidade de pessoas que cuidem daqueles que estão sem receber os alimentos, é levantado os diáconos. Então nós vemos os presbíteros e a igreja então ela vai se organizando para que ela consiga se manter administrativamente. Precisamos saber administrar. Toda igreja tem um tipo de administração. O problema é que, dependendo da administração que a igreja tem, ela pode se corromper.
Dependendo da administração que a igreja tem, ela pode deixar de ser igreja e virar uma empresa. Dependendo da organização que a igreja tem, se levantam pastores corruptos, né? Então nós buscamos pela Bíblia se organizar da melhor forma para que possamos nos manter puros conforme os anos, como já temos aí 54 desse ano de 2021, né? Então nos manter puros e organizados, de maneira que conseguimos cuidar dos pobres, sustentar missionários, manter a pureza do evangelho no púlpito, nas igrejas, na administração. Amém? Então nós funcionamos de regime com regime episcopal. Pastor, o que significa um regime episcopal? Episcopal é a palavra episcopo, é a palavra grega para bispo. Então, quando nós falamos que nós organizamos de forma episcopal, nós estamos dizendo que nós nos organizamos com bispos. Ou seja, há uma centralidade na administração da Igreja Metodista Wesleyana e ela se dá pelos bispos. Ou seja, os bispos na estrutura eclesiástica, os bispos são aqueles que nos direcionam. Então nós temos, além de pastores, ministros, nós temos bispos. E os bispos que nos orientam, que são os superintendentes, aqueles que direcionam a igreja debaixo da autoridade de Deus, é claro. Mas você vai entender na aula de hoje que eles não conseguem trabalhar sozinhos e eles não podem trabalhar sozinhos. Eles não têm todo o poder. O poder, na verdade, na Igreja Metodista Wesleyana, quem decide as coisas são os bispos, mas nunca sozinhos. Eles sempre precisam da aprovação de outros, eles precisam se submeter a um estatuto, né, que é aprovado pelo povo, pelos próprios membros e pastores da Igreja Metodista Wesleyana, organizada nos concílios. Vamos entender tudo isso. Eu sei que é muita coisa no começo dessa aula, mas nós vamos por parte. O que você precisa entender até agora é que nós nos organizamos com bispos. Então nós temos bispos. Amém? E vamos agora então na seguinte estrutura. Vamos lá. Nós, como Igreja Metodista Wesleyana, você vai lá para o ponto 1. Nós somos uma denominação. Denominação é o conjunto de wesleyanas espalhadas pelo mundo. Essa é a nossa denominação Metodista Wesleyana. Não temos fins lucrativos. A nossa sede administrativa ela é na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ela é regida por um estatuto. Então nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Igreja Metodista Wesleyana, que a cada 6 anos pode ou não haver mudança neles. Mas nós temos um estatuto e nós não podemos agir além do que está naquele estatuto. Então nós temos uma forma de ser igreja regrada, reconhecida, legal. Nós nos organizamos geograficamente como regiões. Como assim, pastor? Nós, como igreja, não tem como você cuidar de tudo sem fazer pequenas divisões para que cada bispo possa cuidar de uma região. Então, como em 54 anos nós estamos conseguindo nos manter uma igreja pura, uma igreja bíblica, uma igreja firme? Porque, na verdade, há uma organização muito bem feita. E essa organização ela começa quando há divisões de regiões. Então, nós hoje somos 9 regiões. São 8 regiões e a 9ª região é a região europeia e África. Então, como é que funciona? Nós pegamos lá a primeira região. A primeira região ela é algumas cidades do Rio de Janeiro e o estado do Piauí. Então, você pega em 2021, isso pode mudar conforme os anos. Você pega o Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio de Janeiro, e o estado do Piauí. Você pega o Rio de Janeiro e o estado do Piauí, eles formam a primeira região. Aí o que acontece? Há um bispo que cuida dessa primeira região. Então o bispo ele vai ser a autoridade maior naquela região, ele que vai direcionar aquela região, vai ser o supervisor daquela região, ele que vai fazer as nomeações de pastores, onde vai cada pastor para cada região, e ele vai ser o responsável por aquela região administrativamente ali. Segunda região, nós vamos pegar lá Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Vai ter o outro bispo, o segundo bispo, ele vai cuidar dessa região. Está entendendo?
Agora vamos lá para a quinta região, que é a nossa região, a região sul do Brasil. A quinta região hoje, em 2021, nós somos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós também temos dentro da nossa região, nós temos Uruguai, então é Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vamos por ordem aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e temos uma frente missionária no Uruguai. Então, o sul do Brasil e o Uruguai é a quinta região. Temos um bispo. Agora, no ano de 2021, o atual bispo é o bispo Joedir Fernandes de Carvalho. O bispo Joedir Fernandes de Carvalho é o atual bispo da Igreja Metodista Wesleyana na quinta região em 2021. Mas em dezembro de 2021, provavelmente isso mude com um concílio geral, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, que acontece a cada 6 anos e onde pode mudar os bispos de regiões. Então, o que acontece? A quinta região hoje, ela é administrada pelo bispo Joedir Fernandes de Carvalho. Talvez, se você está fazendo a escola bíblica depois de 2021, já seja outro bispo. Procure saber qual bispo é. Então, cada bispo ele é responsável por uma região. E assim, nós temos 9 bispos cuidando da Igreja Metodista Wesleyana espalhada pelo mundo. Mas nós temos um bispo geral, que é o bispo que ele não tem uma região, mas ele administra a igreja como um todo e dando também esse pastoreio, essa assistência aos bispos regionais. Amém? Entendeu até aí? Em terceiro lugar, nós temos distritos. Então pensa comigo. Nós temos o Brasil, nós temos o Brasil. Dentro do Brasil, e do mundo, claro, temos Estados Unidos, temos África, temos Europa, nós temos divisões de regiões. No mundo, nós temos regiões. Mas dentro de cada região, nós pegamos aqui o sul do Brasil. Pegamos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. O que acontece? Dentro dessa região, nós temos outras divisões, subdivisões, que são os distritos. Então, os distritos são divisões dentro de uma região para ficar mais organizado. O que é isso, gente? Isso é princípio de administração. Você pega o macro e você divide em pequenas coisas, coloca líderes sobre essas pequenas coisas para que você consiga administrar tudo muito bem. Então você pega o Paraná, por exemplo. O Paraná, ele tem... você pega o Paraná, ele tem distritos dentro do Paraná. Você pega a quinta região, que é o sul, ele tem distritos dentro da região. Você pega, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, que é o exemplo do distrito de Maringá, que é o que nós estamos. O distrito de Maringá, ele é composto por algumas igrejas. Então o distrito de Maringá pega a igreja de Maringá até Toledo. Então você pega Maringá sede, igreja de São Francisco, que é também Maringá, pega Sarandi, Ivatuba, Mamborê, Guaíra, Quedas do Iguaçu, Umuarama e acredito que são essas aí. Essas igrejas formam um distrito. Então são algumas igrejas que formam um distrito. E sob esse distrito fica um ministro, que é um pastor que tem mais tempo de ministério, já foi reconhecido como alguém que pode cuidar de outros pastores, alguém que pode ter outras funções por conta da sua vitalicidade ministerial, pelo tempo de ministério que ele tem, pela índole que ele tem. Ele já foi reconhecido como um ministro, um reverendo. Então o que acontece? Esse pastor, ele vai ficar como superintendente distrital. Então, como superintendente distrital, ele vai ficar responsável por pastorear os pastores desse distrito. Então você pega no nosso distrito, tem lá o pastor Moisés, hoje, 2021, é o pastor Moisés Carneiro Coelho. Então o pastor Moisés, ele está em Maringá. Maringá é a sede do nosso distrito. E qual é a responsabilidade dele? É administrar o distrito, cuidar, para que as igrejas estejam bem desenvolvendo, estejam cuidando bem da sua administração, estejam honrando com seus compromissos.
E a responsabilidade dele, é claro, é pastorear os pastores desse distrito. Então ele cuida do pastor de Mamborê, ele se preocupa como é que está o pastor de Guaíra, ele se preocupa como é que está o pastor de Toledo, ele se preocupa como que está Cascavel, o GCL lá de Cascavel. Então ele cuida dos pastores do distrito e ele supervisiona as igrejas desse distrito. Então, se alguém tem uma queixa do pastor, o pastor está agindo de maneira errada na igreja, o que esse membro ele faz? Ele pode procurar o SD, o superintendente distrital, que é o pastor Moisés. O pastor Moisés vai vir para Mamborê e falar, Marlon, o que está acontecendo? E se for o caso, então aí ele vai levar para o bispo, ele vai levar para o conselho regional. E aí ele vai dizer, junto com os outros SDs, de todos os outros distritos e o bispo, ele vai falar, olha, o Marlon está fazendo isso que não é legal. E aí eles vão conversar ali alguma posição para tomarem em relação a Mamborê. Então você percebe que a denominação, as regiões no mundo, e cada região é dividida em distritos, e cada distrito é administrado por um superintendente, por um ministro, por um pastor que tem autoridade sobre os outros pastores ali daquele distrito. Entendeu aí? Conseguiu processar? Qualquer coisa, dá uma olhada na tua apostila para esclarecer um pouco melhor. Beleza, temos o distrito que é liderado por um superintendente. Entendi. E aí nós temos as igrejas locais. As igrejas locais é o que nós somos. A IMW Mamborê, IMW Toledo, IMW Maringá Sede, IMW São Francisco. É a cada IMW. Né? Então, as igrejas locais é um agrupamento de irmãos. Né? Você pega aqui IMW Mamborê. Ela é organizada numa assembleia. Anualmente nós temos uma assembleia de membros, ou seja, todos os membros são convocados a estar na igreja para ver a prestação de contas do tesoureiro, dos líderes, do pastor. Então todos prestam contas para a assembleia, para a igreja como um todo, para os membros dessa igreja. Ela funciona sobre a responsabilidade do pastor e do conselho local. Né? O que é o conselho local, pastor? São os líderes da igreja. Né? Então o pastor, o presbitério ali, os líderes da igreja, né? Eles formam ali o conselho local. Pastores e os líderes da igreja, necessariamente, eles formam o conselho local. É eles que vão decidir a agenda, eles que vão decidir as coisas que vai acontecer na igreja durante o ano. A igreja local se reúne em um endereço fixo, horário definido, para suas principais programações. Amém? Então, a igreja local é o que nós somos. Um pastor, líderes, uma igreja constituída de membros. Esses membros têm poder de decisão quando tem alguma votação, ou de questionar alguma coisa, as finanças da igreja, que todo ano é prestado conta na assembleia local. Então, vai chegar o fim do ano agora, nós convidamos a igreja, convocamos os membros. Não é o congregado, é o membro, aquele que é batizado e recebido como membro daquela igreja local. Nós chamamos e prestamos contas, quanto entrou, quanto saiu, o que eu fiz da minha liderança, o que o pastor fez durante o ano, o que o diácono fez durante o ano, o que os líderes fizeram durante o ano. Então nós prestamos contas, se os membros têm dúvida ou não concordam com alguma coisa, eles podem falar, os membros. Então é assim que funciona a igreja local. Mas nós temos também as congregações. O que é a congregação? A congregação é uma extensão da igreja, ou seja, a IMW Mamborê, ela decidiu abrir um trabalho ali no Guarani. Só que nós não temos um pastor lá ainda, nós não temos ainda membros para constituir uma igreja local pelo nosso estatuto. Então nós chamamos ela de congregação, ou seja, uma igreja filha, uma extensão, ou seja, um braço de Mamborê no Guarani. Ela é uma congregação de Mamborê. Ela é um braço de Mamborê em Guarani. Vamos dizer que nós abrimos aqui, como IMW Mamborê, abrimos uma igreja em Campo Mourão. Mas ainda não é uma igreja formada, ainda não há oficiais, ainda não há líderes, ainda não é pastor. É uma extensão da IMW Mamborê em Campo Mourão. Até que ela cresça, consiga viver sozinha, se desenvolver sozinha, então ela se tornará uma igreja emancipada depois. Né? Então, é um trabalho regular da igreja sede, que tem a escola bíblica dominical. Uma congregação ela tem que ter escola bíblica dominical.
um presbítero pelo menos, no mínimo um diácono, e ambos designados pelo pastor, né, da igreja. Então é como se eu, pastor Marlon, que sou daqui de Mamborê, abrisse um trabalho em Campo Mourão, colocasse lá um presbítero, pelo menos um presbítero, um diácono, e tivesse escola bíblica. Se torna não é mais GECEL, não é mais ponto de pregação, agora é uma congregação. E aí, porque ela tem um presbítero e tem um diácono. Então, só que ela ainda é responsabilidade da IMW Mamborê. Ela é subsidiada pela IMW Mamborê, ela é administrada pela IMW Mamborê, que é a igreja sede. E depois da congregação, nós temos GECELs. O que são os GECELs? Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Então são grupos, pequenos grupos, pequenos grupos de pessoas que se reúnem nos lares. Basicamente isso. Irmãos que têm a carta pastoral, nós enviamos a carta pastoral, os irmãos se reúnem entre 5, 6, 7 pessoas ali para estudar aquilo que Deus tem ministrado através da carta pastoral, para crescer na fé, para edificar um ou outro, para ganhar alma, ou seja, é um momento na minha casa que eu chamo alguém para estar na minha casa, não é para ir na igreja, é para estar na minha casa. E ali nós temos uma reunião, que é cumprindo o que diz Atos. Eles se reuniam nos templos e nas casas, a Bíblia diz. Então nós reunimos nas casas. Esses são os GECELs. Não é uma congregação, porque não é pregação. Não há um presbítero, não há um diácono, não é pregação. É apenas um compartilhar de um assunto ali, um conversar, uma comida no final. É uma reunião de crente nos lares. Amém? Vamos lá. No campo ministerial. Como é o nosso campo ministerial? Como a nossa ordem sagrada é organizada? O que é a ordem sagrada? Como a nossa igreja ela é pastoreada? Qual é a ordem de consagrados, de pessoas ordenadas ao ministério? Em primeiro lugar, os bispos. Já falamos aqui. Então o bispo ele é eleito, ele já é um pastor, ele já é um ministro, e agora ele será eleito bispo. Então a cada 6 anos nós temos o concílio geral, e a cada 6 anos pode ter novos bispos. Então nós votamos, é enviado alguns representantes das igrejas, cada igreja envia um representante, e leigo, um representante, não um pastor, mas um membro da igreja normal, ele é enviado, e também os pastores são enviados. E é votado, é colocado o nome lá, olha, ele preenche os requisitos para bispo, tem que ter aí, se eu não me engano, tem que ter 15 anos de ministério wesleyano ininterrupto, ou seja, há 15 anos sem parar ser pastor wesleyano, tem que ter no mínimo 40 anos completo para ser bispo, e outras regras, como não ter nenhum escândalo, como ser alguém de caráter íntegro, e os requisitos que já todo pastor tem que ter. E esse cara ele vai ser eleito, ou seja, vão fazer votação para ele ser bispo ou não. Depois do bispo, nós temos os ministros. Então, os ministros eles são ordenados, ou seja, o bispo, os superintendentes distritais, eles reconhecem que aquele pastor ele já é capaz de ser um ministro. Ou seja, participar do governo da igreja. O ministro ele é capaz de participar do governo da igreja. E para isso não é qualquer pastor. O cara é 2 anos ali pastor, já vai participar do governo da igreja. Não. O cara tem que ter uma caminhada, o cara tem que ter uma integridade, o cara tem que ter sido já aprovado durante muito tempo. O ministro ele pode assumir e desempenhar funções no qual foi eleito. Funções de secretários regionais ou secretário geral. Então, o ministro ele pode ser escolhido e nomeado pelo bispo da região como um cargo de confiança, podendo participar do Conselho Ministerial Regional. O que é o Conselho Ministerial Regional? Lembra que eu disse que o bispo ele toma decisões, mas ele não toma sozinho? Ele tem que ter o conselho com ele. O conselho, eles são os ministros os ministros da região. Na sua maioria, esses ministros são superintendentes distritais, ou seja, eles são responsáveis por um distrito. Então, os superintendentes distritais, ou os ministros, eles participam das tomadas de decisões da região. Então, o bispo ele chega e fala: estou resolvendo mandar tirar o pastor Marlon de Mamborê e enviar lá para Curitiba. E aí ele vai ouvir os superintendentes e eles vão decidir junto o
o que vão fazer com o pastor Marlon. Então há ali o conselho ministerial regional, feito de bispo e ministros. Depois dos ministros nós temos os pastores. Os pastores são consagrados. O ministro ele é ordenado, alguém ordena ele está numa nova ordem. E o bispo ele é eleito por votação. Mas tanto o ministro quanto o bispo eles já são consagrados pastores. Né? O bispo ele pode deixar de ser bispo. Né? O ministro nem sempre ele vai ser superintendente distrital. Mas o pastor, ele é pastor e não tem como voltar atrás. O pastor ele é consagrado, conforme a Bíblia nos instrui. Então, o pastor ele é consagrado, ele é empossado, né? Ele na verdade, é colocado a mão sobre a cabeça dele e consagrado ele pastor a partir daquele momento. Né? Então, depois do cara ter passado por aspirante, da mulher ter passado por aspirante, ou seja, 2 anos ali de experiência, então, no mínimo, né? Ele é consagrado pastor. E ele é pastor da igreja local. Amém? Os clérigos estão sujeitos ao ministério itinerante. O que é o ministério itinerante? Pastores da igreja metodista wesleyana, eles são itinerantes, ou seja, eles podem mudar sempre, eles não são fixos em uma igreja local. Somos pastores da igreja metodista wesleyana, não somos pastores de uma cidade. Estamos na cidade onde a igreja nos enviar, mas nós somos pastores dessa denominação. Se amanhã ou depois o bispo diz, a cada 2 anos tem concílio regional. O que é o concílio regional? O concílio regional, há mudanças na região. Né? Então, a cada 2 anos, os pastores podem ser mudados de suas igrejas. Ou em casos extraordinários, que morreu um pastor, vai ter que mudar o pastor daquela igreja, enviar um pastor de lá, então vai ter que tirar daqui para pôr lá. Mas isso é o extraordinário. A cada 2 anos, basicamente, teve em 2020, agora vai ter em 2022, temos o concílio regional, onde os pastores e missionários podem mudar. Pastor, mas eu posso ser pastor wesleyano e não querer mudar? Não. Quando você assume, quando você diz, olha, eu quero ser pastor, eu quero ser consagrado, então eles te perguntam, você está de acordo com a itinerância? Você está de acordo com que você pode mudar de lugar a qualquer momento? E se você diz não, você não vai ser pastor wesleyano. Se você diz sim, você será pastor wesleyano. Porque é isso que nós vemos na Bíblia. Quando nós olhamos para Atos, Paulo não é pastor de Éfeso. João não é pastor de Éfeso. Vamos colocar aí. Mas ambos passam pela igreja de Éfeso. Ambos são pastores da igreja de Éfeso durante um tempo. Paulo implanta algumas igrejas, mas ele não fica naquelas igrejas. Ele vai para onde está precisando dele naquele momento. Agora, se está dando certo, se a igreja realmente está indo bem comigo aqui, se eu ainda tenho algo para contribuir naquela igreja, amém. Mas quando o conselho, debaixo de oração, eles entendem que vai ser melhor trazer outro pastor para essa igreja e vamos precisar do pastor Marlon naquela outra igreja, então há a mudança. Porque a igreja não é dependente do pastor, ela é dependente de Deus. E uns plantam, outros regam, outros colhem, mas é o Espírito que dá o crescimento, a Bíblia vai dizer. Então nós somos itinerantes, sempre estamos dispostos a mudar, estamos com o coração aberto para a mudança. Então esses são os pastores da igreja metodista. E tem as missionárias, a missionária consagrada e a missionária eleita. Essas missionárias elas são consagradas ou eleitas para serem missionárias, né? Na igreja local ou no campo missionário. Quando nós vamos enviar alguém para o campo missionário, por vezes ela já é uma missionária consagrada, mas às vezes ela é eleita para ocupar aquela função, para ir para aquele lugar, né? Então tem aí a missionária consagrada e a missionária eleita. Às vezes a mulher ali que já está no campo vivendo aquilo dali, né? Então ela todo mundo já reconhece ela como missionária, mas ela também deve ser aí consagrada ou eleita e visa atender a igreja metodista wesleyana nas áreas do campo missionário nacional ou estrangeiro. Amém? Composição administrativa. Então nós temos o colégio episcopal. Pastor, o que é o colégio episcopal? O colégio episcopal é constituído pelos bispos. Todos os bispos, lembra dos bispos? São 9 bispos e o bispo geral. Então são 10. O bispo geral e os 9 bispos.
O colégio episcopal ele é liderado pelo bispo geral. Em 2021 é o bispo Jamir Fernandes de Carvalho, mas pode mudar agora no concílio, né? Então, é constituído pelos bispos da denominação eleitos em concílio geral, pelos seus delegados, e exerce autoridade máxima para assuntos eminentes espirituais, éticos, disciplinares para seus iguais, e formação de opinião para o grande público. Então, qual é a autoridade que o colégio episcopal tem? O colégio episcopal reúne lá os 10 bispos. Qual é a responsabilidade que eles têm? Aquilo que é disciplinar para os seus iguais, ou seja, um bispo errou na igreja metodista wesleyana. Vamos supor que nós temos um bispo da 5ª região e ele cometeu um erro ético ou um erro moral, né? O que vai acontecer? Ele fica impune? Não. Nas igrejas onde o cara é o dono da igreja, não eu que criei a igreja, ele faz o que ele quiser, ele rouba o que ele quiser, ele tem fazenda não sei aonde, ninguém pode falar nada, ele é o dono da igreja. Agora, quando você pega a igreja metodista wesleyana e um bispo comete um erro desse, ele é automaticamente disciplinado, afastado das suas funções, e quem decide isso é o colégio episcopal. Então os outros 9 vão decidir, e quem vai dar a palavra final é o bispo geral, né? Que é o bispo, no caso, o bispo Jamir, hoje, em 2021. E eu esqueci até de falar, mas vale a pena falar. Pastor, beleza, nós somos liderados por bispos. E as outras igrejas? Se você pega a presbiteriana, ela é liderada por quem? Pelos presbíteros. O nome já diz, uma igreja presbiteriana. Então os presbíteros, eles são os auxiliares ali do pastor na igreja metodista wesleyana, eles são os auxiliares do pastor a nível moral, ético da igreja, espiritual, né? Então eles ajudam o pastor a tomar decisões. Na igreja presbiteriana, os presbíteros que decidem. Nós queremos esse pastor ou não? É os presbíteros que decidem se o pastor vai ou se o pastor fica. Quem decide, quem tem autoridade sobre o pastor são os presbíteros, né? Então eles decidem se eles querem aquele pastor ou querem o outro pastor para a igreja deles. Na nossa denominação não, quem decide isso são os bispos. É os bispos que decidem se o pastor vai para aquela igreja ou para aquela outra, como eu falei. Na presbiteriana não, são os presbíteros. E nas igrejas batistas são a congregação, são igrejas congregacionais que nós chamamos. Ou seja, quem decide é a congregação, é a própria igreja. Então os membros votam e eles que decidem se eles querem aquele pastor ou não. Então o pastor sempre vai ficar refém da igreja. Se a igreja decide, não queremos mais esse pastor, eles votam e tiram o pastor e contratam outro pastor, né? Então essa é uma igreja congregacional. Igrejas, comunidades e neopentecostais, quem manda é quem criou a igreja. Você pega as comunidades que tem aí, quem manda é quem criou a igreja. Aí eu que fundei a igreja, eu que criei a igreja, então eu que mando, né? Mas aí o pastor foi pego roubando. Eu dou a minha versão dos fatos ali e fica numa igreja quem quer, eu permaneço ali. Você pega igrejas neopentecostais, que é o caso de igrejas como Universal, né? Aí descoberto que tem lá fazendas, o cara tem fazendas, o cara tem riquezas, com oferta do povo, com dízimo do povo. Vão fazer o que com o cara? O cara vai chorar, vai dizer na televisão, eu não estou aguentando mais isso, aí isso é perseguição e tal, e nada vai acontecer. Por quê? Porque a igreja é dele, né? E na igreja metodista wesleyana não tem como acontecer isso. Por quê? Porque se for pego o pastor, for pego roubando, o que vai acontecer? Esse cara vai ser excluído da igreja. Ponto. Pode continuar na igreja? Pode, mas não como pastor. Mas e se for o superintendente? O bispo vai resolver o caso dele. O bispo vai reunir com os outros superintendentes e vão afastar esse cara. Mas e se for o bispo que errou? Se for o bispo que foi descoberto que ele tem uma fazenda lá, que ele não está declarando de onde entra aquele dinheiro, ele vai ser excluído, ele vai ser disciplinado pelo conselho. Primeiro que ele já deixa de ser bispo da igreja em função. Ele já deixa imediatamente. Pelo conselho de ética, pelo conselho episcopal ali ele vai decidir. Então o conselho vai se reunir e falar, não, o bispo está errado, infelizmente vamos ter que excluir ele. Mas e se o bispo geral erra? E se o bispo geral se envolve com um escândalo de adultério? O que vai acontecer com ele? Os outros bispos vão se reunir como conselho episcopal
e vão excluir ele daquele cargo. Vai ter um concílio extraordinário para votação para um outro bispo geral. Então você percebe que não tem alguém que manda, não tem alguém que manda. Há, na verdade, uma administração, de forma que não tenha ninguém que tenha o poder sobre a igreja. Então, na verdade, o poder sobre a igreja está na Bíblia e no seu estatuto. O estatuto baseado na Bíblia. Então, se o pastor deixa de cumprir aquilo que está ali na Bíblia, algum órgão da igreja vai julgá-lo por aquilo dali. Né? Então, assim a igreja consegue se manter pura. Pastor, nunca houve um escândalo na igreja metodista wesleyana? Sim. Mas os escândalos da igreja metodista wesleyana, qualquer lugar onde houver ser humano, vai ter alguém que cai em adultério, vai ter alguém que roube, vai sempre. Qual é a diferença? Por que você nunca ouviu os escândalos da igreja metodista wesleyana? Porque não houve nenhum grande escândalo. Por quê? Porque assim que é desconfiado de alguma coisa, assim que alguém percebe alguma coisa, isso é resolvido. Aquele pastor é excluído. Ele não fica na função em que ele está. Então, aonde houver uma igreja, onde houver pessoas, vai ter. Né? Sempre tem policiais e policiais, padres e padres, pastores e pastores, médicos e médicos. Sempre vai ter alguém que erra ali no meio. A diferença é quando há uma administração tão boa que aquilo não fique impune e que aquilo não fique outro mandando sobre alguém. Então, se há um abuso de autoridade sobre alguma igreja nossa, aquilo vai ser intervido e o membro reclamar lá para o superintendente, aquilo vai ser olhado de perto. Né? Então, não há impunidade dentro da nossa igreja. Há sim erros? Há, mas erros que diante da descoberta, diante da denúncia, eles são corrigidos e resolvidos. Graças a Deus. Amém? Conselho Geral. O que é o Conselho Geral? O Conselho Geral são secretários gerais. Nós temos 5 secretarias dentro da nossa igreja. Secretaria de Ação Social, que cuida, né, do social. Administrativo, que cuida da administração geral da igreja. Educação Cristã, que cuida tudo sobre educação na nossa igreja. Seminários, curso de teologia, curso de oficiais, GCELs, né? Congressos. Missões, que cuida de missões a nível geral. E finanças, né? Então, o Conselho Geral são secretários que são votados para serem secretários e eleitos no Conselho Geral. Essas pessoas, elas cuidam dessa pasta dentro da igreja. Assim que você vai pegar lá na política, não tem lá o presidente da República e não tem a pasta de direitos humanos, não tem a secretaria de desenvolvimento, não tem a secretaria de educação. Mesma coisa acontece dentro da igreja. Conselho Ministerial Regional. O bispo, que é o superintendente regional, e os superintendentes distritais, que são ministros. Isso eu já falei. Conselho Regional. Da mesma forma que temos secretarias gerais, temos as secretarias regionais. Aqui eu vou dar um exemplo. A nível geral, temos lá o pastor que ele é superintendente, ele é secretário regional de missões. Qual é a responsabilidade dele? Cuidar de missões na África, cuidar de missões na Europa, cuidar de missões indígenas. Ele vai cuidar de missões a nível geral. A nível regional, qual é a responsabilidade do secretário de missões regional? Missões na 5ª região. Os missionários nossos que estão no Uruguai, os missionários nossos que estão em igrejas mais afastadas. A responsabilidade dele é a região, né? O secretário de educação da região. O seminário da região, os congressos da região, os GCELs da região. Né? Então, ele vai cuidar a nível regional. Da jurisdição regional, geral e regional. Então, nós temos aí o Concílio Regional. O Concílio Regional, meus amados irmãos, ele acontece a cada 6 anos. Pastor, o que é concílio? Você vai lá em Atos, você vê lá que tem o primeiro concílio em Atos. Concílio é quando a igreja se reúne, as autoridades da igreja se reúnem para decidir o que muda, o que não muda, o que cremos, o que não cremos, se muda o nosso estatuto ou não muda o nosso estatuto. Né? A cada 6 anos pode haver mudanças no nosso estatuto. Por exemplo, até determinado tempo, a igreja metodista wesleyana, a mulher não podia usar calça, era só saia.
E aí a cada 6 anos nós reunimos. Gente, será que isso é bíblico? E tal. E aí vai a votação. E aí é levado aquilo ali. E vai para a votação para que a igreja, os representantes de cada igreja, membros, pastores e membros, votem para ver se muda ou não muda aquilo no nosso estatuto. E graças a Deus isso mudou. E várias outras coisas com o tempo vai mudando. Né? Então, na verdade, eu não tenho conhecimento se isso na Igreja Metodista Wesleyana era estatutário, estava no estatuto ou não, mas eu sei que tinha na nossa igreja. Então, por exemplo, hoje a mulher na nossa igreja é chamada de missionária e não de pastora. Então, a cada 6 anos, alguém cria uma proposta para que as mulheres sejam chamadas de pastoras. Aquilo é colocado, tem que ter uma razão, tem que ter uma pauta. Por que você quer que as mulheres sejam chamadas de pastores? Qual é a base bíblica? E a pessoa tem que argumentar. E aí vai para votação. E quando vai para votação, a igreja vota. Todo mundo votou favorável, a maioria votou favorável. A partir daquele momento é colocado no estatuto. As mulheres da nossa igreja que são consagradas são chamadas de pastoras. Ou não. Se a maioria não votou para que sim, a maioria votou para não. Né? Continua do jeito que está. E assim nós conseguimos manter uma igreja organizada e atualizada naquilo que pode ser atualizado. Alguém coloca lá uma proposta. Não, eu quero colocar a proposta para que a igreja não tenha mais pastores. Isso não vai ser aprovado. Não vai nem para votação. Por quê? Porque barra na Bíblia. Porque a Bíblia diz que tem que ter pastores. Então aquilo é barrado na Bíblia e não vai nem para votação. Porque é contrário ao que a Bíblia diz. E aí eles analisam aquilo dali e pela análise é lançada já por terra. Né? Então, no Concílio Geral, a Igreja Metodista Wesleyana é subordinada ao Concílio Geral. E a sua Assembleia Geral, que é a sua Assembleia Geral, e seu órgão legislador e administrativo. Ou seja, as leis da Igreja Metodista Wesleyana, as regras da Igreja Metodista Wesleyana, elas são definidas no Concílio Geral. E a forma administrativa da igreja também. É um concílio muito importante. Você que está assistindo essa aula em 2021, ore pelo Concílio Geral. Porque muitas coisas na igreja podem mudar para boa, para bem. Ou muita coisa que precisa ser mudado. Nós temos coisas que precisam ser mudadas na nossa igreja. E é no concílio que pode ser mudado. Ore para Deus dar sabedoria, ore para o Espírito Santo descer sobre os bispos e a gente ter um avivamento para que a igreja continue seguindo pura, ganhando almas, transformando vidas. Amém? A cada 2 anos, nós temos o nosso concílio regional. O concílio regional ele não tem autoridade de mudar leis, nem administração, nada. Ele vai apenas ele vai apenas definir o planejamento dos próximos 2 anos, a programação dos próximos 2 anos e vai cuidar da administração no quesito de escolher novos secretários para aqueles próximos 2 anos, né? E é no concílio onde os pastores são direcionados para as igrejas onde vão pastorear nos próximos 2 anos. Então, a cada 2 anos, o pastor local ele deixa a sua igreja sob a responsabilidade do presbítero, ele entrega a sua função na igreja e ele vai para o concílio. No concílio é onde vai ser decidido se ele volta para essa igreja ou se ele vai para outra e quem vai para essa igreja. A cada 2 anos isso pode acontecer. Mas quando houver algo extraordinário, por exemplo, morreu 5 pastores, às vezes ou morreu o bispo. Não, o bispo daí nós teríamos que ter um concílio regional. Mas morreu 5 pastores ali, ou houve uma dificuldade na região que nós vamos ter que pensar de novo os secretários. Vai ter que se reunir de novo para tomar providências. Por exemplo, esse ano de 2020, nós tivemos um concílio extraordinário na nossa região. Por quê? Porque foi feita uma votação para quem seria enviado para concorrer para ser bispo. E é a região que decide, os membros e pastores da região. E nós votamos lá. Mas o que acontece? Depois, não foi maldade do pastor, mas foi algo que ninguém percebeu, nem o próprio pastor, nem o bispo. O pastor não tinha anos de ministérios o suficiente ainda para ser bispo. Faltaria alguns meses ali. E ele não teria anos de ministério. Ele não tinha 15 anos completo de ministério. Faltaria alguns meses para ele ter 15 anos de completo. Mas regra é regra. Né?
e aí e nós votamos e ele foi aprovado para ser um candidato a bispo. Só que aí foi percebido isso, teve que ter um concílio extraordinário, graças a Deus foi online, para que fosse votado de novo para uma outra pessoa concorrer, porque ele não poderia. E o bispo não poderia simplesmente, não vai você, então vai você. Não, porque isso quem decide é o povo, é a igreja. Né? Então teve que ter um extraordinário. Mas isso é só em caso extremo. Amém? Igreja local. A igreja local ela é formada pelo pastor, que é nomeado, ou seja, o bispo, o conselho regional se reúne e nomeia aquele pastor para aquela igreja. Presbíteros e diáconos que são consagrados, o presbítero vai cuidar da área espiritual junto com o pastor, os diáconos da administração da igreja, né? Claro, depois serem eleitos, o pastor consagra, mas é a assembleia da igreja que elege aquele bispo, aquele presbítero ou aquele diácono. Então a igreja na assembleia é votada, o pastor fala, olha, eu quero que o irmão Nilson seja diácono, quantos aí aprovam? E a igreja vai votar ou não para aquela pessoa ser diácono ou não. Temos os departamentos e ministérios, né? Os departamentos são eleitos, o pastor coloca alguém para concorrer para aquele departamento. A nível de igreja local, nós não trabalhamos com departamentos, trabalhamos apenas com ministérios, né? E no ministério, o pastor indica um nome. Eu quero indicar a Josi para ser líder de missões durante esse próximo ano, né? E aí nós indicamos e nomeamos aquela pessoa, o pastor indica e nomeia aquela pessoa para ser líder daquele ministério. Temos os membros. Os membros são pessoas que cumprem os requisitos para admissão de membro, forem recebidas na comunhão da Igreja Metodista Wesleyana. Cada um que é recebido tem o seu nome no registro oficial da igreja, tornando participante dos deveres e privilégios conferidos à igreja. Então a pessoa agora ela está lá no hall de membros da igreja. Temos os congregados. Quem são os congregados? As pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não foram batizados, ou ainda não foram recebidos como membro, ou ainda falta regularizar, por exemplo, o estado matrimonial, para que possam ser batizados. Né? Então são os congregados. Frequentam a igreja, mas ainda não são membros. As pessoas podem frequentar os cultos, só não podem fazer parte das decisões da igreja e ter voz na assembleia local. E nem ser líder da igreja. Né? Quem administra a igreja local? A assembleia, que toma decisões, fazem ali votação, é o órgão administrativo da igreja, são os membros que participam da assembleia. Os presbíteros, né, que são o pastor, o presbitério, né, que é o pastor e os presbíteros que decidem coisas a nível de ética, moral, disciplina da igreja. E a junta diaconal, né, que auxilia o pastor na direção administrativa e financeira da igreja. Então os diáconos eles cuidam da igreja, eles cuidam da administração, das finanças da igreja, dos dízimos, das ofertas. Quem resolve isso aí é diácono. Salário do pastor, quem resolve é o diácono. Eu como pastor eu não tenho autoridade de quanto eu recebo ou não. Quem decide são os diáconos junto ao tesoureiro. Claro que no nosso estatuto tem o quanto um pastor deveria receber, mas isso, pelo menos na nossa região, é uma ilusão, porque as igrejas não têm condições de pagar o salário completo que o estatuto manda para que o pastor receba. Então é os diáconos que decidem, olha, a igreja está passando por isso, dá para a gente pagar tanto de salário para o pastor, ou dá para a gente construir tal coisa na igreja. São os diáconos que decidem isso daí. É claro que o diácono ele tem que ter requisitos, ele tem que ter três requisitos fazem parte biblicamente para que uma pessoa seja diácono, ou seja cheio do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, cheio de sabedoria, é o que a Bíblia diz, e tenha bom testemunho. Né? Quando eles vão levantar diáconos lá em Atos, ele diz, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria e que tenham bom testemunho. Então se o cara não tem um bom testemunho, o cara é conhecido como um cara que deve ir para todo mundo, como que ele vai cuidar das finanças da igreja? Ele é conhecido como um cara que vive pecando aí na rua. Como que ele vai ser uma autoridade, um oficial da igreja? Não tem como. Amém, gente? Então aí o membro ele tem direitos e privilégios. Se você fez lá o curso de batismo, né? Primeira parte você já viu algumas coisas aí. Mas nós como membros temos direitos,
privilégios, se você quer mais detalhadamente quais são os direitos, privilégios de um membro, né, mande uma mensagem que eu te envio tudo aí. Mas para se tornar membro, a pessoa, pastor, eu não sou batizado. Você vai ter que se batizar. Para se batizar, você vai ter que regularizar a sua situação, entender o que é batismo. Mas, pastor, eu já sou membro de outra igreja, mas eu quero passar para a igreja de vocês. Você vai frequentar a igreja durante 90 dias, né? São 3 meses. E depois de 3 meses você pode, e claro, frequentar a classe ali, a primeira classe da escola bíblica, que é para descobrir as primeiras coisas, entender as primeiras coisas da igreja. E aí, depois de 3 meses, e fazendo a escola bíblica, você pode ser recebido como membro. Amém? Quando que eu perco a opção de membro? Se você pede para não ser membro mais, para passar para outra igreja, por exemplo, então aí você não se torna mais membro da Igreja Metodista Brasileira. Se você é excluído por mau testemunho, divórcio, por não honrar com seus compromissos prometidos a Cristo e à igreja, você pode ser excluído de membro. E é basicamente isso. Como membro, você tem que se submeter à orientação da Bíblia Sagrada, cumprir as orientações do Estatuto da Igreja, cumprir os votos feitos, submeter as instruções do pastor, exercer com fidelidade o cargo para o qual você foi eleito, ter postura ética condizente com a vida cristã, ou seja, você tem que dar um exemplo lá fora no mundo, participar dos cultos assiduamente, frequentar os cultos. Quando que eu perco a função de ser membro também? Se você fica 6 meses sem vir à igreja, sem justificativa, você também pode ser excluído como membro, porque você não cumpriu mais o comprometimento de estar na comunhão. Você precisa se comprometer a comparecer nos cultos, comparecer à assembleia extraordinária e ordinária. Assembleia anual, você precisa estar presente. Você tem o direito de ser votado quando for indicado. Você tem o direito de se transferir para outra Wesleyana. Você quer ir para outra Wesleyana, não tem problema nenhum. Participar dos cultos e das assembleias e dos concílios, se você quiser, você pode. Na ocorrência de desentendimento com o irmão, você tem que procurar o pastor. Participar da ceia do Senhor é um direito seu. E colaborar como voluntário da igreja é um direito que você tem. Então agora mais necessariamente dizendo em ordem. Quando que eu perco a qualidade de membro? Se retira a próprio pedido, abandona a igreja, se ausenta por mais de 6 meses, se você faleceu, obviamente, se você se divorcia por descumprir comprovadamente os deveres conjugais, ou seja, se você descumpriu os direitos conjugais e por isso houve divórcio, configura-se por justa causa para fim de disciplina o desligamento do membro, que é isso que eu falei. Se você não cumpriu isso aí, você está desligado por justa causa. E sempre sujeito à disciplina caso você não cumpra alguma coisa que o Evangelho diz, que a vida cristã diz. Você pode ser colocado em disciplina, ou seja, você vai ficar ausente de qualquer função que você tenha na igreja por 90 dias ali, ou até que o pastor e o presbitério decidam, não, a pessoa está restaurada, já abandonou aquela prática, supor, a pessoa lá cometeu um adultério, ela vai ser excluída durante 3 meses de membro, e aí 3 meses depois ela pode ser restaurada de novo, na comunhão. É isso que nós vemos o próprio Paulo fazendo na palavra de Deus. Amém? Gente, é basicamente isso aí. Se você quer mais detalhes sobre isso daqui, você me mande uma mensagem. Por exemplo, um cristão wesleyano, ele não pode ter nome sujo, ele não pode praticar jogos de azar, ele deve andar sempre de forma decente, sem decote, sem roupa curta, sem roupas transparentes, na forma que leve alguém a pecar. Essas são algumas regras que estão no nosso estatuto, que um cristão ele tem que praticar, todo cristão ele tem que praticar. Então eu te instruo a saber o que nós acreditamos, como nós entendemos que um cristão ele deve ser. Nós não somos uma igreja qualquer. Não somos uma igreja comandada por homens. Não somos uma igreja que decide e deixa de decidir. Somos uma igreja que submissa à Bíblia e submissa a uma liderança instituída por Deus. Graças a Deus, somos uma igreja bem administrada.
Essa é a tua igreja. Este é o teu rebanho. Que você possa somar e agora entender melhor como que nós nos organizamos. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.